Oi, me chamo Bárbara, tenho 37 anos e hoje decidi contar a minha história a vocês. Estou em processo de separação de corpos do meu ex-marido e com medida protetiva. Para começar a minha história, tenho que voltar lá atrás, quando eu tinha 15 anos. Eu tinha um namorado que era 17 anos mais velho do que eu. Meus pais detestavam ele, não queriam o nosso namoro. Então começamos a namorar escondido. O João, esse meu namorado, para me engravidar e casar comigo, furava a camisinha sem que eu soubesse. Quando descobri que estava grávida, meu mundo desabou, porque eu não o amava e os meus pais me fariam casar com ele. Então decidi ter meu filho sozinha. Então fui falar com ele e disse que eu estava grávida de outro e que não queria mais ele, e me afastei. Guardei esse segredo só para mim. Ninguém sabia quem era o pai do meu filho. Mas não imaginava a barra que eu passaria, porque a minha mãe passou 7 meses sem falar comigo. E quando ela falava comigo era para me ofender. Já o meu pai foi mais compreensivo. Apenas me disse que isso não se repetisse e que se fosse um menino que eu desse o nome de Rafael. Meu filho nasceu no dia 3 de novembro de 1998. Saudável, lindo, estava decidida a ser a melhor mãe do mundo. Minha vida tinha uma razão agora. Quando meu filho Rafael estava com 7 meses, eu conheci o meu algoz, chamado William. Mas só começamos a namorar no dia 30 de setembro do ano 2000, quando Rafael ia fazer 2 anos. Meu marido, então namorado, tinha uma história sofrida e a família dele contava a mesma história, que a ex-esposa não prestava, que o traía, que ele sofria por estar longe do filho, chorava no dia dos pais, pois o filho foi para outro estado com a mãe. E eu, inocente, acreditava em tudo. Ele era carinhoso com meu filho, o tratava como se fosse filho dele. Me tratava bem. Com 1 ano de namoro, ficamos noivos. E alguns sinais começaram a aparecer, mas eu ignorei todos. Ele não gostava de sair comigo, dizendo que outros homens iriam me olhar. Não queria que eu trabalhasse ou voltasse a estudar, eu achando que era cuidado comigo. Estávamos construindo a nossa casa, mas não aguentei os ciúmes exagerados dele, porque agora até com as minhas roupas ele implicava, então eu decidi terminar o nosso noivado. Passado uma semana, ele vendeu a nossa casa e comprou uma moto. Passava todos os dias na frente da minha casa com mulheres. E quando estava sozinho e me via na rua, jogava a moto para cima de mim. E eu tinha que voltar correndo para casa. Fora o escândalo que ele fez uma vez invadindo a casa dos meus pais por causa de uma foto que ele havia me dado e eu não havia devolvido. Mas eu podia ter parado por aí, né? Pois não. Com 1 mês de término do noivado, nós voltamos. Ele veio cheio de promessas e eu, apaixonada, caí. Ele vendeu a moto e comprou uma casa, que precisava de alguns reparos. Mas era um sonho, era em frente à casa dos meus pais e eu não precisaria afastar meu filho deles. Começamos a reforma da casa e eu tinha muitos sonhos. Nessa fase, nós estávamos muito felizes e sonhávamos com um dia que formaríamos a nossa família. Comecei a trabalhar em uma loja de roupas com a minha irmã. Ele queria que fôssemos morar juntos logo, mas não. Eu sonhava em entrar na igreja vestida de noiva e realizar o sonho dos meus pais. Nisso, já estávamos há quase 4 anos namorando. Ele tinha mudado e eu, ingênua, apaixonada, achei que seria a mulher mais feliz do mundo. Um dia, saindo do trabalho com a minha irmã, que é a minha melhor amiga e madrinha dos meus filhos, passei na frente de uma loja de noivas, pois trabalhava ao lado de uma, e decidi entrar para provar um vestido da vitrine. Eu amei aquele vestido, era perfeito. Tão sonhado vestido. No outro dia, fechei logo o pacote. Passei na igreja, cartório e marquei a data do casamento para o dia 23 de outubro de 2004. Nessa época, ele era segurança de uma fazenda e estava trabalhando na Bahia. Liguei para ele e disse: "Você quer casar comigo? Não tem como você dizer não, porque eu já até marquei a data." E ele ficou todo empolgado. Minha irmã e eu resolvemos tudo: buffet, fotos, filmagens, roupas, tudo com a ajuda dos meus pais. E eu não via a hora do grande dia chegar.
Quando o dia do casamento chegou, eu pronta e ansiosa para entrar na igreja para viver o meu grande conto de fadas, minha mãe veio e implorou para que eu desistisse. Mas eu não dei ouvidos para ela. Como eu me arrependo disso. Casei, estava feliz, mas no dia do casamento ele voltou a dar sinais. Nós estávamos na festa do nosso casamento e ele ficou aborrecido porque ele queria ir logo para a noite de núpcias. E eu não podia ir enquanto minha irmã não viesse buscar o filho dela. Tive que esperar a minha irmã chegar para depois irmos. Saímos de lá e fomos para nossa casa, mas não dei importância porque achei que ele queria só estar comigo. Mas pouco tempo depois, começaram os sinais a ficar mais evidentes. Ele me destratava na frente da família dele. Se alguém falasse mal de mim, em vez de me defender, ele ajudava a falar mal. Começou a chegar tarde em casa, muitas vezes embriagado, mas eu achava que era só uma fase e que aquilo ia passar. Até que veio a primeira agressão física. Um dia ele estava tomando cerveja na frente da minha casa com um primo meu e falando mal de mulheres. Eu expus a minha opinião e briguei com meu primo e fui para dentro de casa. Sentei na porta da cozinha, pois eu estava muito nervosa. O William veio e me deu um chute pelas costas e puxou o meu cabelo, dizendo que não havia gostado do que eu disse e da minha atitude de brigar com o meu primo. Saiu e voltou para o bar. Da onde eu estava, dentro de casa, eu escutava o William falando mal de mim. Mas eu não podia acreditar que o amor da minha vida tivesse feito aquilo comigo. Depois ele veio pedindo desculpas, que não queria ter feito isso comigo, que se eu não tivesse me alterado com meu primo, isso não teria acontecido, que a culpa era minha. Mas eu o amava e achava que ele ia mudar. Então perdoei e as coisas melhoraram. Então, em 2006, agora com 2 anos de casados, o filho dele, André, veio morar conosco. Para mim foi ótimo, pois o meu filho teria uma companhia. Mas surgiram problemas na escola do André. O filho dele tinha mania de pegar as coisas dos outros escondido. E eu tentei resolver de todas as formas, mas não deu. Chegou um ponto que eu tive que chamar o William e contar. Ele se enfureceu e foi para cima do André com chutes e murros. E eu entrei no meio porque o menino só tinha 9 anos. O menino ficou com tanto medo, sentindo tanta dor, que ele fez as necessidades na roupa. Levei ele para o banheiro, dei banho e chorei junto com ele. Eu me senti culpada por ele ter sido agredido. Mas o William veio novamente e pediu desculpas e falou que só estava corrigindo o menino. Mais uma vez eu deixei para lá. Eu sempre achava que ele ia mudar. Mas, para o meu engano, meu pesadelo só estava começando. No Dia das Mães, ele chegou tarde em casa. Havia bebido muito. E quando questionei aonde ele estava, ele disse que não me devia satisfações. Se alterou e veio para cima de mim com murros no meu rosto. Falava para eu tirar a mão da frente, porque ele queria tirar a minha cara de biscate. Foram vários murros, sendo que um deles cortou o meu supercílio e deixou o meu olho roxo. Isso na frente do filho dele. O André ficou extremamente assustado no canto do quarto vendo tudo aquilo. No outro dia, ele saiu para trabalhar e disse que se eu quisesse eu podia contar para meus pais o que ele tinha feito. Mas eu não tinha coragem. Eu estava envergonhada com essa situação. Então eu menti e pedi que o André confirmasse a mentira. Eu falei para os meus pais que eu tinha caído da cadeira enquanto estava colocando a cortina da sala e me machuquei com a chave de fenda. Infelizmente, eu quis protegê-lo. Mais uma vez o perdoei porque a culpa era minha. Era assim que ele me fazia sentir. Depois dessa, as agressões se tornaram constantes. Chutes, apertões, me destratava na frente de qualquer um, mas sempre achei que ele iria mudar. Nós nos amávamos, eu pensava. Decidi voltar a estudar. Ele não queria, porque estávamos tentando engravidar. Mas eu queria muito. Passei por cima do que ele queria, mesmo ele ficando emburrado. Sem falar comigo. Terminei o ensino médio, fiz vestibular, Enem, consegui uma bolsa parcial de estudos pela nota do Enem e fui para a faculdade. Foi então que eu comecei a faculdade de Educação Física, que era o meu sonho. Eu também tinha decidido que eu não queria mais engravidar. Mas o destino me surpreendeu.
Com uma semana de faculdade, eu descobri que eu estava grávida. Ele ficou super feliz e me pediu para sair da faculdade, porque eu estava grávida e isso era prioridade, mas eu não desisti. Deus havia me concedido realizar os meus 2 sonhos ao mesmo tempo. Não foi fácil com ele me boicotando, porque eu não estava trabalhando e nem dirigia, então eu dependia dele para me levar e me buscar da faculdade. Somente isso, pois as despesas da faculdade minha irmã que pagava, ele não tinha nenhum gasto. Eu era humilhada todos os dias, saía de casa com ele me xingando, gritando comigo, falando que eu atrapalhava a vida dele. Me esquecia muitas vezes e eu tinha que voltar a pé. Era uma caminhada de 40 minutos no sol de meio-dia, com um barrigão enorme. Mas eu não desisti. Minha irmã e os meus pais continuavam me apoiando. Em outubro de 2010, nasceu minha filha Gabriela, minha princesa linda, fonte de amor da minha vida. Mas a alegria durou pouco. Quando Gabriela estava com 9 meses, ele voltou a me agredir. Só que agora era de forma que não deixava marcas, como puxões de cabelo, palavrões, ameaçando pôr fogo na casa. Ele desligava a luz da casa e não se importava se ela estava no meu colo ou se o Rafael estava vendo tudo. Mas eu sempre perdoava, porque além de amar ele, eu me sentia culpada por tudo. Uma das vezes ele estava tomando cerveja com um homem que eu não conhecia em frente à nossa casa, dizendo que eu era ciumenta, vadia, vagabunda, entre outras coisas. Eu fiquei extremamente irritada e fui até lá para tirar satisfações com ele. Acabamos discutindo e eu entrei para casa. Logo em seguida ele entrou atrás. Eu estava deitada na cama com a minha filha, que nessa época tinha apenas 3 aninhos, e viu tudo. Ele me tirou de cima da cama pelos cabelos e quando eu caí no chão, ele começou a me dar chutes, socos, dizendo que eu tinha o desrespeitado. Minha filha estava aos prantos, gritando: "Papai, não, pelo amor de Deus, deixa a mamãe." Essa foi a primeira vez que eu tive coragem de pedir ajuda. Liguei para minha irmã e fui para a casa dela e dormimos por lá. Mas no outro dia eu tive que voltar para casa. Eu não tinha para onde ir, com 2 crianças. E perdoei o William mais uma vez. O William sempre dizendo que eu não me formaria, que eu não daria conta. Para a infelicidade dele, eu me formei sem nenhuma DP. Prestei meu primeiro concurso e passei. Enquanto eu esperava ser chamada, fiz especialização. Em 2015, 2 anos após ter feito o concurso, eu fui chamada e tomei posse. Ele nem acreditou, porque ele sempre desdenhava. Ele dizia que eu nunca iria assumir aquele cargo, que eu tinha só jogado dinheiro fora. Sendo que nem foi ele que pagou o concurso. Quem pagou o concurso para mim foi a minha irmã, o meu anjo de guarda. Eu estava radiante, então começaram as perseguições, difamações, falar que eu não trabalhava, que saía para dar para outro, reclamava de eu usar legging. Era um absurdo, porque eu era professora de educação física. E as coisas que já não andavam bem, pioraram. Decidi emagrecer, porque como professora de educação física eu estava um pouco acima do peso. E isso causava certos comentários. E também porque o William elogiava outras mulheres na minha frente. Fazia pesquisas na internet, ia atrás de garotas de programa e eu me sentia muito mal com tudo isso. Comecei a fazer caminhada após o trabalho junto com a minha irmã. Entramos em um desafio de 15 dias e comecei a perder peso. Consegui emagrecer 20 quilos. Minha autoestima começou a melhorar novamente. Comecei a usar as roupas que eu gostava, mas infelizmente, do portão para dentro, eu vivia um inferno. O William tinha um irmão que enchia a cabeça dele, falando que mulher que fazia caminhada e usava short curto era mulher à toa. O William chegava em casa transtornado, me xingando de um monte de coisas baixas e horríveis. Gente, aqui ela descreve os palavrões que ele xingava ela, mas eu infelizmente não posso falar, porque senão o YouTube bloqueia o meu vídeo, tá? Peço perdão. E muitas vezes terminava em agressões. Em uma delas, ele tentou me estrangular. Eu tive uma lesão tão séria nas cordas vocais e até hoje eu faço fono por causa disso. Em 2016, resolvi prestar outro concurso, dessa vez para a área da saúde, e passei em 5º lugar.
Eu fiquei extremamente feliz. Mas o William, é claro, começou com as mesmas histórias de que eu não daria conta, de que eu não assumiria o cargo. Para que outro concurso se eu já tinha um? Que já me deixava fora de casa e que eu tinha filhos e casa para cuidar, entre outras coisas. Mas eu não dei ouvidos. Ele saía, desligava o celular, chegava bêbado, quebrando os móveis, quebrando tudo dentro de casa, me agredindo. E mesmo assim eu continuava a esconder os maus tratos, porque eu tinha esperança dele mudar. E como o amava, eu sempre estava disposta a perdoar. Em 2017 eu tive um problema de saúde. Eu estava com prolapso. Meu útero perdeu a musculatura, empurrando assim a bexiga e o intestino para fora. Eu não podia ter relações sexuais, porque o meu períneo sangrava. O William não entendia, achava que eu tinha outro homem na rua e me ameaçava que ia me trair, já que eu não tinha relações com ele. E assim ele fez. Passava os dias a entrar em sites pornográficos e sites de garotas de programa. Saiu com as garotas de programa desse site e quando eu descobri, ele enlouqueceu, dizendo que eu que colocava ali no computador as pesquisas, que ele jamais havia me traído, que eu era louca. Sempre somos loucas, né? Vamos deixar isso aqui bem esclarecido. Em um sábado, eu liguei para ele e disse que eu estava indo trabalhar, mas naquele dia não estava legal, não estava me sentindo bem, então eu fui para casa de um parente. Ele descobriu e foi até lá e começou a me xingar na frente de todo mundo. Me agrediu na frente da minha filha, me deu um monte de chutes, me tirou de dentro do carro, colocou eu e minha filha para fora, fazendo nós duas sair correndo. No outro fim de semana, ele saiu, ainda estava fora de si, e foi para a casa da mãe dele. Aproveitei para ir ao mercado com a minha irmã, e quando cheguei, ele havia me colocado para fora de casa. Tinha trocado o cadeado do portão. Eu e os meus filhos estávamos só com a roupa do corpo. Chamei ele, liguei e nada dele atender. Então eu decidi ligar para a polícia, pela primeira vez, e registrar um boletim de ocorrência contra ele. Liguei para a polícia e quando a viatura chegou, ele demorou a atender. E quando saiu, disse que eu não entraria porque a casa era dele. E o policial disse que eu entraria sim. Na mesma hora ele abriu o portão e disse que eu podia entrar, mas continuou estúpido comigo e com os policiais. Então ele recebeu voz de prisão por desacato e fomos para a delegacia. Eu recebi minha primeira medida protetiva e ele ficou detido. Pagou fiança e no outro dia foi para a casa da mãe dele. Nesse dia ele bebeu tanto que ele teve um surto. Até sem roupas ele ficou correndo pelo meio da rua e foi parar dentro de uma igreja. Chamaram o SAMU e ele foi internado e ficou vários dias na ala psiquiátrica. A família dele me ligava, dizendo que ele precisava de mim, que me amava. Como era fim de ano, eu decidi viajar com os meus pais e com os meus filhos. Fiquei 4 dias para esfriar a minha cabeça, mas eu não conseguia descansar. Eu me sentia culpada por ter acontecido isso com ele. Voltamos para minha cidade em 27 de dezembro de 2017. No dia 28, ele me procurou e combinamos de nos encontrar e conversar. Acabamos em um motel, onde conversamos e acabamos por fazer amor. Resolvi dar mais uma chance para ele, pois me prometeu mundos e fundos e eu acreditei. Minha família se posicionou contra, ficaram chateados comigo e se afastaram um pouco de mim. Isso porque eles nem sabiam de toda a verdade do que eu havia passado. Eu nunca tive coragem de contar. Mas em nome do amor que eu sentia pelo William, que era algo muito maior do que qualquer coisa, eu me afastei também da minha família, que sempre me apoiou. Mas dessa vez ia ser diferente. Achei que tudo que ele havia passado por ser preso e por ter ficado internado numa ala psiquiátrica faria com que ele mudasse. Com tudo isso, o meu problema do útero se agravou e eu teria que fazer a cirurgia para a retirada, uma histerectomia. Nisso já era abril de 2018. Meu casamento ia bem. A minha família deu uma nova oportunidade para ele, tudo estava em paz. No dia 24 de abril de 2018, eu fiz a minha cirurgia, que durou 3 horas. Mas eu só saí do centro cirúrgico depois de 8 horas. Minha irmã me acompanhou, porque ele tinha que fazer um serviço em outra cidade próxima.
Saí do hospital 2 dias depois e eu sentia muitas dores. Ele ajudou a cuidar de mim, era prestativo. Minha irmã e minha mãe faziam o serviço da casa, comida, roupa. Com isso ele não precisava se preocupar. Ele estava todo carinhoso, cuidadoso, e eu nem acreditava que eu estava vivendo tudo aquilo. Foram 5 meses assim, 5 meses de recuperação. Depois voltei a trabalhar, mas ainda não conseguia ir para a academia dar aula, porque o meu corpo ainda doía muito. Na virada do ano, comemoramos um ano de paz, felicidade. Como fui ingênua. Ele estava daquele jeito comigo, todo atencioso e cuidadoso, porque eu estava dependente dele para tudo, não podia sair de casa por causa da cirurgia. Em março de 2019, quando já estava totalmente recuperada, voltei a viver o meu pesadelo. Eu havia voltado à minha rotina normal, escola, academia, estava muito feliz e não sentia mais dores. Ele saiu para trabalhar e voltou surtado, não dizia coisa com coisa. Ele me pedia para que o perdoasse, me pedia para que não o deixasse, que precisava me contar algo. Começou a ter alucinações, dizia que a televisão tinha uma mensagem para ele. Tive que chamar a família dele para me ajudar a levá-lo ao hospital. Além do surto psicótico, ele teve princípio de infarto. E eu cuidei dele durante 1 semana dentro do hospital, porque ele ficou na ala psiquiátrica novamente. Mesmo ele tendo confessado que saía com garotas de programa, eu o cuidei porque eu o amava. Saímos do hospital, levei ele para casa, ele melhorou. Voltamos à rotina. Só que ele agora estava ainda mais desconfiado. Me seguia. Até dos amigos do meu filho ele tinha ciúmes. Amigos esses que tinham idade para ser meus filhos. Eu estava com tudo que ele me confessou entalado na garganta. Lembrando que quando eu descobri as traições, ele me chamou de louca. E eu, como pude ter acreditado nele? No fim de semana, ele surtou ao chegar em casa e me ver tomando cerveja com meu filho e um amigo dele. O William foi até onde estávamos, na frente da minha casa, e me puxou pelo braço, falando que eu estava bêbada. Meu filho entrou no meio para me defender e ele tentou agredir o Rafael. Entrei no meio dos dois, ele me agrediu. Mas nesse dia também o agredi. Vomitei tudo que estava entalado na minha garganta. Xinguei ele, gritei e os vizinhos que viram a cena chamaram a polícia, pois ele estava ameaçando me matar. Onde mais uma vez ele foi preso por desacato à autoridade e eu novamente recebi uma medida protetiva. E que mais uma vez quebrei e caí nas suas mentiras. E voltamos. Mas já não era mais a mesma coisa. Eu ainda o amava, mas a minha cabeça começou a pensar: é isso mesmo que você quer para sua vida? Os ciúmes e as desconfianças aumentaram, principalmente depois que eu assumi o meu segundo concurso. Meu sofrimento estava apenas começando. Tudo que já não era bom piorou. Aumentaram as ofensas, perseguições, difamações. Ele cheirava minhas roupas íntimas. As humilhações passaram a ser constantes. Eu trabalhava das 6 da manhã às 21 horas e não tinha nem o direito de descansar em paz no momento em que eu colocava os pés em casa. Ele não dava sossego nem para mim nem para os meus filhos. Chamava meu filho de vagabundo, acordava todos em casa gritando, cantando, ligando o som no último volume, até que meu filho mais velho não aguentou e foi morar com a minha irmã. O William não me ajudava a buscar a minha filha na escola, e quando ia, ele a beliscava. Ele ameaçava bater em outros carros na rua. Além de tudo, mexia com outras mulheres, chamando elas de gostosa, na frente da menina, o que a magoava muito. Em fevereiro desse ano, ele surtou novamente, dizendo que eu estava o traindo porque passou em frente ao meu trabalho e não viu o meu carro parado. Nesse dia, eu estava em reunião na Secretaria de Saúde. Quando cheguei em casa, ele já estava preparando o almoço, pois eu não havia feito na noite anterior porque cheguei muito cansada, e eu só tinha meia hora de almoço. Ele começou a gritar que eu não prestava, que aquela era a última vez que eu brincava com a cara dele e que se me pegasse com outro me mataria e que naquela noite eu não entraria em casa. Como era sexta-feira, minha amiga que cuidava da limpeza da minha casa para mim estava lá nesse dia e ouviu tudo porque ele não tinha um pingo de vergonha e também era contra eu pagar alguém para me ajudar em casa
me chamando de folgada, dizendo que eu deixava as coisas criarem moscas, e isso não era verdade. Nesse dia, saí para trabalhar de novo sem nem almoçar, porque ele gritava, me xingava, fazia ameaças de me pôr para fora de casa. Deixei minha família avisada do que poderia acontecer. Antes de sair do trabalho, liguei para um dos irmãos dele para ir conversar com ele, mas ele não me atendeu. Isso sempre acontecia. Na hora de ajudar a evitar as coisas piorarem, nunca ninguém me ajudava. Dito e feito, quando saí do trabalho, às 21 horas, cheguei em casa e ele estava para fora do portão, sentado em frente à nossa casa com o som do carro ligado e bebendo. Tinha muitas latinhas jogadas pela calçada. Quando fui abrir o portão para entrar, o portão estava trancado. E eu perguntei o porquê de o portão estar trancado. E ele disse que mulher vagabunda não entra em casa. Simplesmente disse ok e fechei meu carro e fui para a casa da minha mãe. De lá liguei para a mãe dele, pedindo para que ela conversasse com ele. Falei o que ele estava fazendo, então ela ligou para ele como sempre ele mentiu, dizendo que não tinha me colocado para fora de casa, que eu havia saído de casa. Minha irmã e meu cunhado ainda foram conversar com ele para tentar fazer ele entender o que ele estava fazendo, destruindo a própria família. Mas de nada adiantou, porque só ele tem razão. Fez acusações, jogou a culpa em mim. Tomei a decisão de me separar dele e não voltei para casa. E ele, mais uma vez, foi atrás de mim com 1000 promessas, dizendo que me amava, que não sabia viver sem mim e que não sabia por que de eu ter saído de casa. Eu fiquei 15 dias fora de casa, eu estava decidida mesmo a me separar. Registrei outro boletim de ocorrência, pois ele ameaçou comprar uma arma e me matar. O oficial de justiça veio e retirou ele de casa, e eu consegui voltar para casa com a minha filha. Mais uma vez com uma medida protetiva, mas mesmo assim ele me ligava, mandava mensagem, passava em frente à nossa casa, postava fotos nossas nas redes sociais, músicas dizendo que me amava e estava sofrendo, e eu caí mais uma vez. Ele prometeu procurar tratamento, ir para a igreja, pedir desculpa aos meus pais. Enfim, foram 15 dias ótimos. Tentava me agradar meus filhos. Foi conversar com a minha mãe, mas na verdade ele queria convencê-la de que eu era a errada. Tentou manipular a minha mãe, mas ela não caiu. Ela disse que não ia se impor se eu quisesse voltar, mas que com ele ela não queria mais conversa, que na casa dela ele não era mais bem-vindo. Meu pai também cortou relações com ele. Meu pai o tratava como um filho. Meus pais se afastaram da minha casa, e olha que eu moro em frente à casa deles. Só os via se eu fosse na casa deles. Minha irmã e meu cunhado também se afastaram. Meu filho só conversava comigo pelo WhatsApp e evitava ir à minha casa. Nesse momento, por conta da pandemia, as aulas se tornaram online. Eu ficava um período em home office e no outro período eu trabalhava na unidade sentinela da Covid-19. E minha filha passou a ficar a semana inteira com a minha irmã por causa do risco de contaminação. O William achava o cúmulo minha filha ficar uma semana inteira na casa da minha irmã e só vir para casa nos finais de semana. As coisas começaram a tomar um rumo ainda pior e eu conheci o que realmente era um inferno. A violência psicológica era constante. Eu não tinha paz para comer, para trabalhar, muito menos para dormir. Se estávamos só nós dois e eu praticamente presa dentro de casa, por que ele continuava daquele jeito? Essa era a pergunta constante na minha cabeça. Quando chegava o fim de semana, ele piorava ainda mais, porque tinha ciúmes do tempo que eu dedicava para minha filha de 9 anos. Então ele começou a fazer violência psicológica com ela, principalmente quando ela dizia que na casa da madrinha ela tinha paz. Em uma dessas vezes ele chegou a dizer para ela, gritando e dando soco na mesa, que o William para ela tinha morrido, que ela podia esquecer que ele existisse, se referindo como se nem fosse pai dela. Muitas vezes, por conta da agressividade dele, eu tinha que ligar para minha irmã vir buscar a minha filha, para ela não ficar no meio dessa violência toda que ele provocava. A Gabriela ficava apavorada. Com isso, me isolou das pessoas que eu amava mais uma vez. Eu ficava ainda mais tempo sozinha com ele.
Mas como ele sabia o meu ponto fraco, que era a cama, ficava me adulando e eu, tonta, cedia. Na cama nós nos dávamos muito bem, mas era só naquele momento. Fora da cama não tínhamos mais nada. Quando eu o procurava, muitas vezes, para fazer amor, ele dizia que não me satisfazia e que por isso eu tinha outro na rua. Quando eu me afastava, eu estava cheia de outros na rua também. Nada o agradava. Comecei a retrucar, pois eu não aguentava mais ser acusada de coisas que eu não fazia. Sendo que quem fazia essas coisas não era eu, era ele. Ele passou a ficar parado, em pé, no escuro, ao lado da minha cama, enquanto eu dormia. Às vezes colocava o rosto dele próximo do meu e eu acordava assustada. Isso quando ele não ligava a lanterna do celular no meu rosto. Passou a fazer isso com a minha filha também. Ia até o quarto dela e ficava no escuro olhando ela dormir. Ela não queria mais dormir sozinha no quarto dela. Então, nos finais de semana, ela dormia comigo na minha cama e eu pedia para ele dormir no outro quarto e ele ficava ainda mais furioso. Chegou um ponto dele ficar tão descontrolado que parecia uma pessoa drogada. Ele ia para o meio da rua, chutava os carros que passava, mexia com as mulheres que passavam na rua, até tirou o órgão dele para fora e urinou no meio-fio de casa. Minha filha e eu estávamos sentadas na varanda com a minha mãe e elas duas ficaram chocadas com a cena. Minha princesa, com os olhos cheios de lágrima, disse: "Mãe, ele me mata de vergonha." Naquele momento eu nem sabia o que dizer. No outro dia, William acordou como se nada tivesse acontecido. Comecei a pensar no divórcio como uma solução. Mas eu ainda o amava e tinha medo de não conseguir e voltar novamente. Comecei a curtir as páginas de relacionamento abusivo, autoajuda, e isso abriu muito a minha cabeça. Meus filhos e eu já estávamos fazendo acompanhamento psicológico, o que nos dava um suporte para aguentar essa barra. Todas as vezes que eu queria falar sobre o divórcio com William, ele dizia que eu queria dar para outro macho e que ele iria me matar. Passei a não ter um dia de paz. Agora era rotina na frente de qualquer um. Voltou a quebrar tudo dentro de casa, a me agredir fisicamente, mas agora ele me dava tapas na cabeça. Em um desses dias eu não aguentei e saí na hora do almoço para dar uma volta e evitar discussões. Ele já tinha me humilhado muito em uma reunião que eu estava fazendo online, dizendo que eu estava dando em cima de um colega de trabalho, que eu era uma vagabunda. Todos que estavam na reunião ouviram. Eu fiquei morta de vergonha. Minha filha estava em aula também online. Os professores e amiguinhos dela também ouviram tudo o que ele dizia. Tudo isso porque eu sorri durante a reunião. Quando saí com o carro, ele veio atrás de mim como louco, dizendo que ia me pegar com outro. Ele acelerava o carro dele em cima do meu. Passei em frente a uma delegacia da mulher, então eu fiz a volta e ele... E ele atravessou a caminhonete no meio da rua e eu joguei o carro para cima da calçada e estacionei. Ele saiu dali e ficou me esperando na esquina. Eu esperei um pouco, saí e consegui despistá-lo. E só voltei para casa quando ele saiu para trabalhar. Quando ele chegou, disse que queria ver o meu carro estraçalhar no dele. Como ele me torturava. Ele não parava de falar um minuto na minha cabeça. E só ele falava. Ele não me escutava. Não tinha privacidade para nada, nem para ir no banheiro. Ele ficava batendo na porta, perguntando por que eu estava demorando. Que entre nós não poderia ter segredos. Essa situação estava me deixando cada dia mais arrasada. Cada dia ele estava mais violento, totalmente desequilibrado. Depois pedia perdão. Então ele passou a levar café da manhã todos os dias para mim na cama. Mesmo brigados, mesmo bravo comigo, ele levava café na cama. Comecei a me sentir mal, sentia fortes dores no estômago, diarreias constantes e eu não sabia o porquê. Até que um dia eu estava vendo um trailer de um filme, que eu queria muito assistir, onde a mãe envenenava a filha, e os sintomas eram parecidos, o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Daquele dia em diante eu não deixei mais ele levar o café. Comecei a levantar primeiro do que ele, e do nada melhorei. Só que eu não tinha como provar o que ele fazia, porque é até difícil de acreditar. Então ficou só na suspeita mesmo. As agressões agora eram feitas de modos que não deixassem marcas,
como tapas na minha cabeça. Fazia isso na frente da minha filha. Então, na penúltima agressão, pedi para ele ir embora, mas ele alegou que não tinha para onde ir, que não tinha condições, sendo que isso não era verdade. Liguei para a mãe dele para contar, mas ela não me deu atenção. Então eu retirei do quarto e coloquei as coisas dele no quarto do meu filho. Ele ficou muito furioso. Queria tentar me convencer de qualquer jeito a voltar para o quarto, que ia mudar, que ia ser diferente. Cedi 2 vezes durante aquela semana por conta da minha dependência dele na cama. Mas como a agressividade estava ficando mais aflorada do que nunca, eu procurei uma advogada para saber como proceder e dar entrada em um divórcio litigioso. Sem que ele soubesse. Mesmo com meu coração amando ele, minha razão me alertava que eu tinha que sair dessa história com vida. No domingo, dia dos pais desse ano, fui para a casa dos meus pais, porque além de ser dia dos pais, era aniversário da minha mãe. E ele foi para a casa da mãe dele. Liguei e ele disse que estava ainda na mãe dele e que eu podia ir lá, que ele estava lá. Então eu fui até a mãe dele com a minha filha, mas era mais uma mentira. Ele não estava lá fazia tempo. Fiquei um pouco, conversei com ela sobre o que estava acontecendo e ele mais uma vez começou a me ligar. Foram várias ligações e eu não vi porque o meu celular tinha ficado dentro do carro. Quando cheguei em casa, o som dele estava no meio do portão, com o volume nas alturas. E não tinha ninguém na frente de casa. Para eu entrar na garagem, eu tinha que desligar o som e tirá-lo do caminho. Assim eu fiz, e quando eu entrei com o meu carro para guardá-lo, ele apareceu do nada me xingando, gritando e batendo na minha cabeça. Ele estava com um vizinho lá e eu não tinha visto. Minha filha estava dentro do carro e ficou apavorada. Consegui guardar o carro e fui para minha mãe. E ele gritando comigo na frente de todo mundo, querendo se aparecer. Foi quando eu decidi acionar mais uma vez a polícia. Decidi pôr um fim naquele sofrimento em que eu estava e que eu estava submetendo os meus filhos. Quando a viatura chegou, ele estava bebendo e com o som no último volume. Ele achou que a polícia estava lá por causa do som alto e já chegou se justificando que na rua tinha mais gente ouvindo som alto. Quando atravessei a rua, ele perguntou se tinha sido eu que tinha chamado a polícia para ele. Disse que eu fiz isso por ciúmes. Olhei para ele e disse que sim, fui eu, mas que não foi por ciúmes, e sim porque ele me agrediu e me xingou, e fomos encaminhados à delegacia, e ele recebeu voz de prisão ainda em casa. Quando chegamos na delegacia, ele era o dono da verdade, me xingou, ficava me encarando, fez acusações que eu teria ferrado com a vida da nossa filha, ferrado com a nossa família. Representei queixa contra ele e pedi medida protetiva novamente. Quando saí da sala do delegado, ele parecia outro homem, dizendo que aquilo não era necessário, que podíamos ter resolvido de outra forma. Mas eu nem olhei para trás, eu saí de lá com a consciência tranquila, eu tinha feito a coisa certa. Ele dormiu na delegacia e no outro dia foi transferido para um presídio, onde ficou por 2 dias. Depois desses 2 dias, ele passou a mandar fotos dele para ela, para que ela visse como ele estava bem. Na verdade, essas fotos eram para me atingir. Como ele não conseguia enviar para mim, ele usava os meus filhos para me amolecer. Mas, como eu tenho o apoio dos 2 para me manter firme, eu não voltei atrás. E agora caiu a minha ficha. Ele nunca me amou. Sempre me odiou. Para pegar os pertences pessoais dele, ele ligou para o meu filho sendo extremamente grosso, gritando porque queria ficar na linha e ouvir a minha voz. Eu pedi para o meu filho falar para ele mandar uma lista do que ele precisava, que eu ia mandar para ele. E ele ficou ainda mais alterado. Fez mais de 10 ligações para o meu filho, mas o Rafael não atendeu. Os irmãos do William se recusaram a ir buscar as coisas dele em casa, porque não queriam mais se envolver nisso. Passado alguns dias, recebi uma ligação da defensoria dizendo que ele tinha se manifestado para poder pegar os pertences dele, se eu autorizava ele ir com o oficial de justiça na minha casa retirar, e que não quebraria a medida protetiva por ele estar acompanhado de um oficial. Então eu autorizei. 30 minutos depois, recebi uma ligação do delegado de polícia informando que o William estava lá para registrar um boletim de ocorrência contra mim e que eu estava me negando de entregar os seus pertences pessoais,
sendo que isso não era verdade. E para não ter mais um processo aberto, já que esse ano haviam 2 processos em andamento contra ele, informei que as coisas dele já estavam arrumadas, mas que ele não tinha mandado ninguém buscar até agora. E aproveitei para dizer que eu tinha autorizado ele a entrar em casa com um oficial de justiça. O delegado disse que isso não podia acontecer, porque quebraria sim a medida protetiva e se ele fizesse alguma coisa contra mim, não seria preso. Era mais uma jogada dele com o advogado, mas Deus é muito bom que não me deixou cair. Aluguei um caminhão de frete, coloquei todas as coisas do William, não ficou nada, mandei tudo para a casa da mãe dele, aonde ele estava morando. Minha irmã e meu cunhado acompanharam um caminhão, porque fiz um termo de entrega de bens e queria que ele assinasse. Assim que o caminhão saiu, o advogado dele me ligou informando que o juiz havia deferido e autorizado ele a ir em casa buscar as coisas dele e que era para que eu me organizasse que eles estavam indo lá em casa. Para minha sorte, eu já havia mandado tudo e disse que o caminhão havia acabado de sair de casa com todos os pertences dele, que não tinha ficado nada, nem um parafuso, e o restante entraria na partilha de bens. O William saiu correndo para a casa da mãe dele, chegou lá furioso, dizendo que o bagulho ia ficar doido, que isso não ia ficar assim. Para o espanto da minha irmã, ele alegou que eu pedia para apanhar e que ele ainda me dizia assim: mulher, você é louca, eu já tenho 3 Maria da Penha. Disse que eu o agredi durante a semana. Minha irmã se manteve calada, não falou nada, porque ela sabe quem ele é. Somente entregou os pertences e recolheu a assinatura dele. Hoje, fazem 26 dias que eu estou liberta desse verdadeiro inferno que vivi e submeti meus filhos, meus pais, minha irmã e meu cunhado. Estou em processo de divórcio litigioso em andamento. Não tem sido fácil, pois ainda o amo, mas estou decidida a ser feliz e ter uma nova vida. Nos primeiros dias, a abstinência dele me deixou muito mal, mas os dias estão passando e está tudo amenizando. Sei que com o passar do tempo as cicatrizes vão se curar e não vai mais doer. Sei do lugar que saí e para onde não quero mais voltar, nunca mais. Tenho uma batalha árdua ainda pela frente, principalmente quando sair a decisão do juiz comunicando que estamos divorciados. Mas vai valer a pena. Sei que nunca fui amada, fui apenas um objeto na mão dele que ele se divertia. Todos os dias quando levanto, digo para mim mesmo: por hoje, não. Espero que a minha história ajude outras mulheres a ter consciência de que narcisistas nunca mudam. E se não acordarmos a tempo, podemos não estar mais aqui como muitas de nós. Fim.